Hoje eu vou explicar o filme Sinkhole, lançado em 2021. O filme é basicamente assim. Nós vamos acompanhar a vida de um homem muito azarado chamado Park Dong-won, que depois de muita luta conseguiu comprar um apartamento para morar com a sua família. O que ele não esperava era que um buraco gigante engolisse o prédio todo. Então ele e os outros moradores começam a correr contra o tempo e fazem de tudo para escapar dali. Continua assistindo que eu vou te contar como tudo aconteceu. Na primeira cena, conhecemos um homem chamado Park Dong-won, que está se mudando para um novo prédio junto com sua esposa Young-hee e seu filho Soo-chan. Para o azar dele, um carro na rua está atrapalhando o caminho, e o dono do carro não está com pressa para resolver o problema. Park fica furioso com a situação e liga várias vezes para o dono do carro, até que um homem chamado Young Man-soo finalmente aparece e tira o carro. Park reclama com o homem por ter estacionado tão mal, mas Man-soo não dá a mínima para ele e diz que não fez nada de errado. Em vez disso, ele diz que Park deveria pedir desculpas por perturbar seu sono de domingo. Após isso, a família começa a levar suas coisas para dentro do prédio. Park aproveita este momento para conhecer seus novos vizinhos. Um deles é uma mãe solteira chamada Miss Oh, que trabalha muito todo santo dia. Antes de ir para o trabalho, ela diz para seu filho, Lee Sung-hoon, não falar com estranhos. Depois de terminar toda a mudança, Park e sua família aproveitam para relaxar no novo apartamento. Na manhã seguinte, Soo-chan está brincando com sua bola de gude e seus pais percebem algo estranho. A bola de gude parece sempre rolar na mesma direção. Isso desperta a curiosidade de Park. Ele fica se perguntando se o chão ou todo o prédio está inclinado. Na próxima cena, Park começa o dia se preparando para trabalhar. Mas antes de ir para o escritório, ele decide parar numa academia próxima para se inscrever nos treinos. Porém, ele desiste quando descobre que o treinador da academia é Man-soo, o cara arrogante que não sabe estacionar o carro. No dia seguinte, Park vai com sua família num estúdio de fotografia para tirar uma foto. Para sua surpresa, ele descobre que Man-soo também é dono da loja. Man-soo explica que a academia é de um amigo e que, na verdade, ele é fotógrafo. Isso deixa Park bastante irritado. Depois da sessão de fotos, a família aproveita para jantar em um restaurante chique. Park bebe uma taça de vinho para comemorar a compra do apartamento. Infelizmente, ele fica tão bêbado que precisa chamar um táxi para voltar para casa. E mais uma vez, Man-soo aparece, porque ele também é o motorista. Naquela noite cai uma chuva muito forte. Isso faz o vidro da porta do prédio rachar. Man-soo percebe isso no dia seguinte e quando ele toca na porta rachada, ela despedaça completamente. Logo depois, um vizinho chega e briga com ele por ser descuidado. Enquanto isso, Park percebe que surgiram rachaduras no chão da rua por causa da chuva. Isso deixa ele preocupado. Então Park liga para a prefeitura para avisar, pedindo para que façam um reparo. Porém, a prefeitura disse para ele que o conserto só pode prosseguir com o consentimento de todos os moradores. Determinado a resolver o problema, Park chama todos os vizinhos para uma reunião, mas a reunião virou uma discussão sobre problemas que não tinham importância. No dia seguinte, Park recebe seus colegas de trabalho para uma reunião na sua casa. Quando os colegas de Park chegam no prédio, encontram Man-soo cobrindo a porta quebrada com plástico. Man-soo fala sobre sua preocupação com as rachaduras no chão, e isso causa uma má impressão sobre o prédio. Park simplesmente ignora os comentários de Man-soo e leva os amigos para dentro. Em seguida, eles sentam para conversar, comer e beber. Vai ficando tarde, e 2 dos colegas levantam para ir embora. Mas como Seung-hyun e Eun-ju estão muito bêbados para dirigir, Park pede para que eles passem a noite ali mesmo. No dia seguinte, Young-hee e Soo-chan estão indo para o mercado quando percebem que deixaram o carrinho de compras em casa. Eles tentam ligar para Park e levar o carrinho até eles, mas ele não atende porque está dormindo. Por isso, Young-hee pede para seu filho voltar para casa e buscar o carrinho. Enquanto isso, Seung-hyun sai apressado da casa de Park porque tem uma reunião importante para ir. Ele chama um táxi, mas logo depois percebe que esqueceu sua bolsa na casa de Park, o que o obriga a voltar. Por outro lado, Man-soo é visto batendo na porta de cada vizinho para perguntar sobre o fornecimento de água. Ele bate na porta da mãe de Sung-hoon, mas ninguém responde,
então ele pensa que ninguém está em casa. Na verdade, Sung-hoon está em casa, mas não respondeu porque estava obedecendo a ordem da mãe de não falar com estranhos. Man-soo decide subir no telhado para verificar a caixa d'água. Enquanto isso, seu filho, Seung-tae, que estava fumando lá, se esconde do pai quando percebe ele chegando. Man-soo vê um homem idoso regando plantas no prédio ao lado e descobre que o problema da água é por causa desse senhor. Enquanto Man-soo sai, de repente, o chão começa a tremer e um buraco gigante abre embaixo do prédio. O buraco começa a engolir todo o prédio e só para quando fica muito estreito. Seung-hyun, que estava no táxi, também cai dentro do buraco e acerta o telhado do prédio. Como o prédio continuava descendo, Seung-hyun tem a reação de pisar mais no acelerador, fazendo com que o carro despencasse. Por sorte, Park estava no mesmo lugar naquele momento e ajuda Seung-hyun a sair pela janela do carro. Depois disso, resgatam Eun-ju, que estava presa debaixo dos móveis. Momentos depois, Man-soo também cai perto de Park. Quando todos se juntam, Park começa a procurar pelo filho, mas Man-soo diz ter visto Su-chan no elevador, acreditando que ele conseguiu escapar. Porém, Man-soo também está preocupado com a segurança de seu próprio filho. Então correm para sua casa. Lá eles descobrem que falta um par de sapatos. Isso fez com que eles acreditassem que Seung-tae estava seguro em outro lugar. Em seguida, eles vão para o telhado para tentar pedir ajuda, mas o buraco é tão grande que nenhum sinal de celular chegava lá. Nesse momento, eles escutam uma voz pedindo por socorro. Ao seguir o som, eles descobrem que Seung-tae está preso nos escombros e vão ajudá-lo. Lá fora, a polícia e a equipe de resgate cercaram a cratera. Eles tentam descer, mas o chão começa a tremer e eles são obrigados a recuar. Com a situação ficando cada vez pior, a polícia toma a decisão de tirar todos os moradores do lugar, incluindo Yang Yi e a mãe de Sung-hoon. No buraco, o grupo preso faz uma fogueira e começa a dividir a comida disponível. Na manhã seguinte, a equipe de resgate manda um drone para o buraco, mas eles perdem o controle do aparelho. O grupo preso fica animado por encontrar o drone, pensando que o aparelho iria captar a presença deles. Ao mesmo tempo, uma parte do prédio desaba, fazendo com que o telhado se incline. Todos conseguem segurar, menos Seung-hyun. Eun-ju se arrisca pegando um fio e jogando em direção a Seung-hyun. Com a ajuda de Man-soo e Park, eles conseguem puxá-lo de volta para o telhado. Porém, as coisas pioram quando o fio arrebenta e Man-soo cai no buraco cheio de lama. Em uma tentativa de salvar seu pai, Seung-tae salta na lama, mas ele também começa a afundar. Agora, com o tempo acabando, Park tem uma ótima ideia. Ele corre para seu quarto e quebra as janelas. Isso permitiu que a lama entrasse no quarto, salvando a vida do pai e do filho. Enquanto isso, surpreendentemente, o drone recebe um sinal e sai da cratera. Isso deixa a equipe de resgate sabendo da presença dos sobreviventes dentro do buraco. Ao investigarem mais, descobrem que Su-chan estava com um celular quando entrou no prédio. Eles rastreiam sua localização e infelizmente descobrem que o menino também está preso dentro do buraco. No dia seguinte, a equipe de resgate faz esforços para convencer os moradores do prédio vizinho a permitirem a demolição dos pilares por precaução. Se os pilares não forem destruídos, existe um alto risco de que mais um prédio desabe na mesma cratera. Os moradores não aceitam de primeira, mas um velhinho dá um discurso emocionante convencendo todos a concordarem com a demolição. Dentro da cratera, Man-soo afirma que não tem mais ninguém no prédio, pois ele já tinha verificado todos os quartos antes do desastre acontecer. Alguns momentos depois, a equipe de resgate USA pequenos paraquedas para soltar suprimentos essenciais na cratera: comida, lanternas, oxigênio, água, baterias e um telefone via satélite. Park imediatamente pega o telefone para ligar para a mulher dele, mas antes disso o telefone começa a tocar. Quando ele atende, consegue ouvir as vozes da equipe de resgate do outro lado. Yang Yi interrompe a conversa pedindo para Park procurar por Su-chan. Sem ninguém saber, Su-chan está dentro de um carro estacionado no estacionamento. O grupo amarra uma corda em Park para ele descer até o fim do elevador. Do lado de fora, os socorristas usam um guindaste para entrar no buraco. Infelizmente, o plano falha quando o prédio vizinho desaba, bloqueando completamente o acesso ao buraco.
Dentro do buraco, Park de alguma forma consegue chegar até o estacionamento, mas infelizmente o grupo perde o controle da corda. Além disso, a chuva começa a cair e faz o nível de água no estacionamento subir. Enquanto isso, Sushan chora pedindo socorro. Quando ele vê Sung-hoon saindo de uma grande tubulação, sai do carro para segui-lo, mas um entulho cai e bloqueia o caminho. Park machuca a perna nos destroços, mas ele continua determinado a encontrar Sushan. Ele chama pelo nome do filho e o garoto responde. Park então segue o som da voz dele e finalmente resgata Sushan. Enquanto pai e filho comemoram o reencontro, notam a presença de alguém. Era a senhora Oh, que conta que Sung-hoon não tinha resistido. Nesse momento, Park percebe que a água estava subindo e diz que precisam escapar, mas a senhora Oh insiste que eles fossem embora sem ela, pois ela tem certeza que não aguentaria uma escalada até lá em cima. Antes de se separarem, a senhora Oh corta um pedaço do cabelo de Sung-hoon e dá para Park, pedindo para ele entregar para a mãe do menino quando forem resgatados. Em seguida, Park carrega Sushan nas costas e começa a escalar pela tubulação. Quando chegam no topo do prédio, ele pede ajuda a AOS e seus amigos. O grupo preso escuta o pedido e imediatamente começam a agir. Juntos, eles conseguem puxar o pai e o filho para cima. Depois disso, correm para o telhado e descobrem que o buraco estava bloqueado. Para piorar as coisas, o nível da água estava engolindo tudo ali dentro. Percebendo que não tinham muito tempo restante, começaram a procurar garrafas e outros objetos que serviriam como boias na água. Não demorou muito até Man-soo encontrar uma grande caixa d'água que ele chamou de submarino amarelo. Todos entraram, menos Man-soo, que decidiu ficar do lado de fora, arriscando sua vida para prender a tampa da caixa d'água. Enquanto a água ia subindo, a caixa começa a flutuar para a superfície, mas acaba enroscando em alguns arames pendurados lá no topo. Eun-ju notou isso e deu a ideia de balançar a caixa d'água. Então todos começam a balançar a caixa e conseguem desenrolar os arames lá de dentro. Porém, pouco tempo depois, mais uma desgraça acontece. Uma barra de metal perfura a caixa e a água começa a entrar dentro dela. Agindo rápido, todos usam a força para empurrar a barra, mas não adiantou, até que Man-soo aparece com oxigênio extra e começa a ajudar a remover a barra por fora. Seung-hyun usa as mãos para tentar impedir a entrada da água. Enquanto isso, Man-soo tenta se segurar na caixa d'água para subir com ela, mas ele não consegue alcançar. Felizmente, o pé dele se enrola nos fios da caixa d'água e é puxado junto com o grupo. Quando o grupo chega à superfície, eles soltam um suspiro de alívio. No entanto, a alegria dura pouco, pois eles notam outro buraco na caixa e uma nova ameaça surge. Sem pensar muito, Man-soo sobe na caixa e abre a tampa. Enquanto isso, a equipe de resgate também os encontram e mandam um guindaste para ajudar. Depois de tanto sufoco, o grupo finalmente é salvo após 48 horas no inferno. Depois desse pesadelo, Young-hee se encontra com sua família e Park entrega a mecha do cabelo de Sung-hoon para a mãe dele, como uma forma de fazer ela se sentir um pouco melhor. Vários meses depois, Man-soo, Park Dong-won e sua família visitam Seung-hyun e Eun-ju, que se mudaram para morar juntos em um trailer. Eles se reúnem perto do rio para relaxar e aproveitar o momento. De repente, escutam um barulho de explosão e se assustam. Por sorte, eram apenas fogos de artifício. Isso faz eles sorrirem de novo, apesar dos sintomas de estresse pós-traumático que todos estavam tendo. Com esse vídeo aqui, eu economizei umas boas horas do seu tempo mas para fazer isso, eu e toda a nossa equipe gastamos mais de 15 horas para produzir tudo isso. E se você assistiu até aqui, é porque gostou, né?